Então, boa tarde, amigos. Esse é um vídeo sobre Tropicália. Eu dedico ao Roberto Ângelo, grande psicólogo, professor de história, autoridade. Pica das galáxias, viu, Roberto? Então é o seguinte: a Tropicália, ou o tropicalismo, é muito importante até hoje para nós, professores de ensino médio, professores universitários, jornalistas, pessoas que gostam de música popular. Foi um momento muito marcante ali nos anos 60. Para falar da Tropicália melhor, a gente tem que voltar aos anos 50. Quando houve essa modernização do samba, lá com o Ronaldo Boscoli, João Gilberto, um diálogo com o jazz norte-americano, no sentido de modernização do samba, lá na zona sul do Rio de Janeiro, ao ponto de chamar isso de Brazilian Jazz. Tom Jobim e Vinícius entraram nesse... Não é bem um movimento, né? Foram amigos que se encontravam, que tocavam em bares, e houve um sucesso no exterior muito grande, por esse diálogo com o jazz, que foi a porta de entrada. O samba de raiz não tem esse mesmo sucesso no exterior. Mas, essa ideia, né, de modernização do samba com jazz, do diálogo do samba com jazz, foi importante ali no tropicalismo. Então, Caetano e Gil eram bossa-novistas, saíram desse movimento de bossa nova no Salvador. O que é interessante a gente notar dessa história da Tropicália? O que a gente conhece hoje em dia como sucesso é o tropicalismo musical, é Caetano e Gil. Mas existia um grupo ali, né, que aparece no disco Panis et Circenses, de 1968, um disco coletivo dos músicos, né? Tem Tom Zé, tem Torquato Neto, aparece até os poetas Augusto de Campos e Haroldo e tal. Augusto, me parece. Haroldo eu não tenho certeza, tem que conferir. Então, assim, voltando, a poesia concreta começou ali nos anos 50, o Glauber repercutiu ela ali em Pátio, mas ela não tinha acontecido além de alguns ciclos intelectuais. Ela explodiu a partir do tropicalismo, ali com aquelas músicas Bate, Macumba, bate, bate. Esse tipo de construção muito ligada à poesia concreta. E fora o balanço da bossa e outras bossas, alguns artigos, um livro posteriormente lançado por Augusto defendendo a Tropicália, marcou época. Então, tem alguns elementos que a gente pode notar assim, que ajudaram a formar a Tropicália. Estavam nos anos 50, né? E começo dos 60, e se uniu ali a bossa nova, a poesia concreta, o diálogo com o cinema novo do Glauber, principalmente. Mas dialoga-se também com outros filmes daquela época, né? Então, o que eu acho interessante observar é o que o Glauber... Então, quem vai dar... Esse vai ser um texto glauberiano, um vídeo glauberiano sobre a Tropicália. Glauber dizia assim que quem vai dar a tônica desse movimento... desse vídeo é o Glauber. Ele falava assim que o tropicalismo musical ele veio depois, o grupo se organizou depois do cinema novo. Então Caetano se inspirava no Glauber tanto para organizar um movimento musical de renovação da música popular. Ele, como líder, se inspirava no cinema novo. O cinema novo debatia com a Nouvelle Vague francesa. Então, cinema novo, nova onda francesa, tem tudo a ver. Mas a gente não pode cair na ideia de que o cinema novo é a variante da Nouvelle Vague, entendeu? Então, assim, Glauber combate muito isso. Robert Schwartz, num texto clássico, na revista do Sartre, na Temps Moderna, no final dos anos 70, quando o tropicalismo passou a ser estudado na universidade, com Gilberto Vasconcelos, com Robert Schwartz e alguns outros, e Celso Favaretto, ele observou, olha, o Glauber observou na Veja,
olha, a Tropicália não é uma variante complexa e cabocla do pop, porque não é uma versão, não é uma cópia. Então, Caetano e Gil eram anti-Beatles, anti-Rolling Stones, entendeu? A gente tem que sair um pouco da ideia de que, é a versão, Caetano é o Bob Dylan brasileiro, é o John Lennon brasileiro. Essa ideia é empobrecedora, de que aqui é uma colônia que só meramente se reflete o que está na cultura central. Então eles são contrários a isso, né? Discutem justamente, estão dentro desse eixo de implodir essa dependência, essa colonização, num certo sentido, né? Estão discutindo esses assuntos ali no primeiro momento. Tanto o Cinema Novo, quanto o grupo em torno de Caetano. O grupo em torno de Glauber, que fazia cinema, o grupo que está em torno de Caetano, que fazia música. Então, o tropicalismo, digamos assim, o Cinema Novo veio primeiro, e o tropicalismo musical foi um mero curta-metragem, como diz Glauber Rocha. Glauber falava, olha, nessa história do tropicalismo, Caetano, o Oswald de Andrade e Gilberto Freire são o Espírito Santo, eu sou o pai, Caetano é o filho. Essa frase dele é muito pouco lembrada, porque em Casa Grande Senzala, aí, como o Roberto Lange me lembrou, que o Gilberto Freire dá a nossa identidade naquele momento dos anos 30, em que ela está sendo solidificada como sendo luso-tropicalista. Então, o Brasil, diferente de ser um Portugal trazido para os trópicos, com suas instituições copiadas, é uma fusão de três culturas, é mestiço, então é sintético. Ele consegue ir contra os conceitos de uma ciência social ali, pegou um devenir social, um rescaldo ali mal digerido, e falou mal dos índios e dos negros. Então ele consegue superar o que era possível na época, esses preconceitos, falando, olha, mestiço aqui é bom, é uma civilização sincrética, original, comparando-se com a África do Sul, por exemplo. Esse sincretismo não acontece ali entre aqueles descendentes dos alemães, dos ingleses e os africanos. A gente vê que na Austrália, entre os aborígenes e os ingleses também, essas comunidades não estão mestiças igual é o Brasil. O Brasil tem um fenômeno, então, de diálogo entre as religiões, entre as culturas, muito raro e interessante, original no mundo inteiro, não é? Porque o que acontece em alguns outros países não é do cara ir na igreja católica à noite e na Umbanda ou no Candomblé de dia. Vamos supor o contrário, né? Mas existem comunidades nesses outros países, assim, igual, por exemplo, na Síria tinha uma comunidade cristã, e uma comunidade majoritariamente muçulmana, e a tendência é haver conflito entre as duas. No Brasil há essa ideia de que a pessoa pode estar em várias religiões, igual ele está no filme Pagador de Promessas, que é pré-cinema novo, mas também traz essa problemática, que ele faz uma promessa na Umbanda e quer cumprir na igreja católica, e é proibido. E na mente daquele camponês isso é absolutamente natural, né? Isso está em Pagador de Promessas. Então, voltando, olha, acabou que o tropicalismo musical durou apenas de 66 a 68, organizado ali como grupo. Depois aquele grupo, devido àquelas circunstâncias, ele teve que se dissolver. Caetano e Gil foram para Londres. Houve algumas defecções, como Torquato Neto. Torquato insistia muito que deveria haver uma crítica do cinema novo. Caetano e Gil não concordavam. Caetano e Gil acabaram divergindo com ele, que não queriam essa campanha que ele estava lançando ali pelos jornais, através da sua coluna, contra o cinema novo. Então, houve uma ruptura ali no começo dos anos 70. Então, eu acho assim, interessante pontuar isso que eu estou colocando para vocês. É muito falado naquele discurso do Caetano no festival, né? Que se vocês forem estética, como forem política e tal. Curioso pensar que as pessoas que estavam presentes lá não escutaram esse discurso devido às vaias.
As pessoas dizem muito da questão da guitarra elétrica não ser aceita, mas ali existe uma questão que é a seguinte: o iê, que é o rock, invadiu as rádios e o espaço da música popular brasileira ficou muito pequeno. Então houve uma ideia de resistência tanto à ditadura militar como um espaço da MPB, da música popular brasileira, nas universidades. Então isso foi muito criticado, tal, o que caberia nesse rótulo, nesse conceito, ele é usado até hoje, mas é algo que vem da crítica para o artista. Então o termo tropicalismo, a ideia de que existia um movimento, foi inventada por Nelson Motta, Arnaldo Jabor e outros, agora principalmente por Nelson Motta e um grupo de jornalistas que colocaram isso a partir da mídia, para os fenômenos que estavam acontecendo antes de 67. Então no janeiro de 67 apareceu a instalação do Hélio de Sica com esse nome, Tropicália, né? Era um caminho ali de areia, uma instalação no museu, né? Você entrava num caminho de areia, entrava a ideia era como se fosse um barracão de lata no morro, com palmeiras e televisão fora do ar. Então esse título foi visto, essa obra foi vista pelo Guilherme Araújo, empresário do Caetano. Quando Caetano foi ver a peça de Zé Celso, O Rei da Vela, que trazia Oswald de Andrade, se apaixonou pela peça, viu também Terra em Trânsito do Glauber, e se inspirou para fazer uma canção manifesto do tropicalismo musical, que é Tropicália. Agora, as imagens do Terra em Trânsito estão bastante claras na letra Tropicália. Então, assim, na mão esquerda corre muito pouco sangue, tem pulso fraco. Ele está falando do personagem do Vieira no Terra em Trânsito, que não luta, o governador que não luta ali diante do golpe de Estado. Na mão direita tem uma roseira, tem de cana terra primavera, é muito conservadorismo da direita, né? Representado lá pelo Dias, Porfírio Dias, que é quem dá o golpe, que é um civil. Então, vocês podem pegar a letra, o enredo de Terra em Transe e a letra de Tropicália, e que ela, muitas das coisas estão ali refiguradas. Ela é realmente inspirada em Terra em Trânsito do Glauber, com o título da instalação do Hélio de Sica. A partir também da primeira adaptação da peça do Oswald de Andrade, que é Rei da Vela, desse ano ali, Caetano se sentiu inspirado e passou a musicar algumas coisas do Oswald de Andrade, falar que se sentia oswaldiano, e passou a dizer, olha, vendo as coisas do Oswald, falou, olha, estamos fazendo isso, estamos comendo, antropofagizando, Bob Dylan, os Beatles, não estamos copiando, estamos tendo a postura crítica, antropofágica, tanto que o Celso Favorito fala desse grupo, do tropicalismo musical, como escola de filosofia aplicada. Então eu voltarei ao conceito de antropofagia de Oswald de Andrade, foi objeto de um artigo meu, acho que é fascinante. Então, até logo, boa tarde, amigos, foi bom pontuar isso.